quero compartilhar algo muito interessante com você. Você já parou para pensar onde ficam os confins da Terra? Se você abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, você vai ver Jesus dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. O que eu vejo? Eu vejo que na comissão de Jesus ele nos deu um percurso. Ele apontou 4 localidades: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, por onde o evangelho deveria se espalhar. E se você tem uma Bíblia, aí com um mapa, normalmente tem um mapa do mundo conhecido na época no final, durante os dias dos primeiros apóstolos, você mesmo pode localizar de forma bem clara o desenho que Deus deu para eles. Nós sabemos muito bem onde fica Jerusalém. Jerusalém é o centro da terra, a cidade do rei, onde Cristo morreu e ressuscitou e onde os discípulos deveriam estar, deveriam permanecer para receber a promessa do Pai, onde o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez. O plano que Deus tinha revelado aos profetas sempre deixou bem claro que o reino ia vir a partir de Jerusalém. Judéia, nós sabemos onde fica a Judéia. A Judéia era a província dos judeus, a quem a salvação deveria ser anunciada em primeiro lugar, como diz Paulo. Primeiro os judeus, depois os gentios. E Samaria? Samaria era a província que representava ali, a província das demais tribos de Israel, das outras tribos de Israel, né? Que não eram só judeus. Levar o evangelho a judeus e samaritanos era o cumprimento da promessa messiânica de reunir todo Israel como um só reino, debaixo de um só reino, um só rei, um só pastor. Mas onde seriam os confins da terra? Sabe, alguns anos atrás, enquanto eu intercedia numa sala de oração pela Europa, eu observei o mapa mundi dos dias de Jesus. E se você observar o Caminho dos Apóstolos no livro de Atos, especialmente Paulo, você vai ver ele partindo de Jerusalém e seguindo na direção do Ocidente. Faça um exercício. Pega a sua Bíblia, ore, vai para o lugar de oração, pega o mapa bíblico, deixa Deus ministrar com você através do mapa bíblico e comece a procurar. Você vai ver que os apóstolos eles se encaminharam para a extremidade do mundo conhecido na época, que eram os confins do que eles chamavam Grande Mar, que para nós hoje se chama o Mar Mediterrâneo. Se você olhar nessa direção, você vai encontrar. Se você olhar de Jerusalém e olhar na direção dos confins do Grande Mar, você vai encontrar exatamente a Península Ibérica. A Península Ibérica é um território misterioso, escondido atrás de uma cadeia de montanhas chamada Pirineus. Por muito tempo, os Pirineus eram uma grande barreira e era o único acesso terrestre à península. Na época de Paulo, a Península Ibérica era uma província romana chamada Espanha, e conhecida popularmente como, presta atenção, Finisterra, confins da terra. Nessa terra, nessa Finisterra, vários povos desconhecidos, até hoje desconhecidos, habitaram, isolados das grandes civilizações do mundo antigo. Se você conhece um pouco da história, você sabe. As grandes civilizações estavam primeiro na região ali do Rio Eufrates, depois pelo Rio Nilo, Rio Eufrates, né, ali o Oriente Médio, até a Grécia, a Itália. E a Península Ibérica estava ali isolada deles. Era desconhecida. Para essa terra era desconhecido por muitos, né? Tinham ali os fenícios e os gregos, os navegadores, eles tinham mais facilidade a chegar até aquela terra e conheciam bem essa terra e vinham e negociavam. E essa terra foi habitada por povos semitas, né? De onde talvez tenha havido o nome Ibros, né? De Península Ibérica, que é uma palavra muito parecida com Ivri ou Ivri, que é hebreus. E nessa terra, essa península foi cobiçada por impérios por muitos séculos e foi inclusive dominada vários séculos por muçulmanos. Para cá também vieram os judeus, que ajudaram a formar os reinos de Portugal e de Espanha. E daqui também, no século XV, eles foram expulsos e acabaram por encontrar refúgio no Novo Mundo, o continente americano. Se você olhar a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que Paulo expressou nessa carta o seu último plano de viagem missionária. Ele deixou bem claro qual era o seu último plano de viagem missionária, que tinha como destino chegar ao território da Finisterra, os confins da terra, Portugal e Espanha. E foi curiosamente daqui de Portugal e Espanha que o cristianismo começou a se espalhar para todas as nações do mundo. Coincidência? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ele fez.
Ele disse, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele esteve. Um dia os apóstolos trouxeram o evangelho até Portugal, e de Portugal chegou ao Brasil. E ainda hoje o Espírito Santo convoca portugueses e brasileiros a continuar a missão e levar o evangelho até as extremidades da terra. A missão não mudou.